Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas aulas sobre operações farmacêuticas e hoje a gente vai falar sobre controle granulométrico. Essa é a nossa aula 3 de um conjunto de 6 aulas. Bom, e para a gente falar de controle granulométrico na farmacotécnica, a gente está basicamente falando de tamizes e grau e pistilo, que normalmente também estão associados a tamizes. E por que isso? Porque em geral nós utilizamos grau e pistilo para redução de tamanho e após utilizamos tamizes para que haja uma padronização ou uniformização do tamanho das partículas a serem utilizadas. E antes que vocês digam algo, é tamiz, não é peneira. Bom, falando um pouco sobre a utilização de grau e pistilo, nós temos basicamente três tipos de graus e pistilos. O grau e pistilo de aço, o grau e pistilo de porcelana e o grau e pistilo de ágata, que são utilizados idealmente em diferentes situações, na contusão, trituração e na levigação, como vocês podem ver na tabela. Mas isso não impede que haja uma troca. No entanto, devemos ter muito cuidado, principalmente nos extremos. A utilização de grau e pistilo de aço na levigação nem sempre é interessante, bem como a utilização do grau e pistilo de ágata para contusão também não é muito interessante. Devemos ter sempre cuidado também com o tipo de material que vamos estar utilizando, pois alguns materiais podem ser mais duros do que outros. Quando queremos reduzir o tamanho de partícula em outras situações, que também pode ser numa farmácia magistral, nós podemos também utilizar moinhos. Como indicado, são normalmente utilizados na indústria. Começando pelo moinho de rolos, que aqui tem um exemplo para vocês esquemático de como acontece e de um equipamento de pequeno porte que pode ser encontrado em farmácias de manipulação, esses rolos são distanciados entre si por uma distância controlada e a pressão que eles exercem sobre o fluido, seja um fluido pastoso, viscoso ou um fluido mais líquido, é o que determina então quanto essas partículas terão seu tamanho reduzido. Já no moinho de martelos, nós temos uma estrutura um pouco mais rígida, mas se vocês perceberem, as partículas que saem na região inferior dos moinhos de martelos possuem um tamanho bem aproximado. Isso acontece porque normalmente há um tamiz dentro do próprio moinho que só permite a passagem de partículas que possuem então tamanho igual ou inferior ao tamanho do poro que está sendo controlado. Nos moinhos de facas, nós podemos ter diferentes quantidades de facas e as facas ordenadas de diferentes formas. Em geral, esses moinhos também apresentam tamizes na sua porção de saída do material sólido. Os moinhos de bola possuem esferas são esferas dentro de um cilindro, sendo que esse cilindro realiza um movimento rotacional e uma vez que as esferas chegam na região superior, elas caem novamente sobre o material e assim essa pressão exercida vai reduzindo o tamanho de partículas. Para maior entendimento, veja o material auxiliar. Só que reduzir tamanho de partícula nem sempre é uma vantagem, também possui desvantagens. E aqui a gente vai ver um pouco de quais são essas vantagens e desvantagens. As vantagens da redução do tamanho de partícula é a obtenção de pós uniformes e uma possível exatidão de dose. Também quando falamos de pós dispersos em meio aquoso, quando a gente fala principalmente das suspensões, é interessante que quanto maior for a padronização das partículas, menor será a chance da formação de caking, como vocês verão na aula específica de emulsões e suspensões. Esse exemplo é bastante comum quando a gente vê aqueles saleiros em alguns restaurantes ou mesmo bares, onde a gente tem o arroz, sendo utilizado para absorção de umidade, mas o arroz são partículas muito maiores do que os pequenos cristais de sal. Então, por muitas vezes, como na figura aqui representada, nós temos o sal com tamanho de partícula bem inferior compactado no fundo do recipiente, enquanto que o arroz fica predominantemente na região superior. E esse compactado de arroz mais sal pode então formar um caking, um agregado muito grande que não permite nem mais a saída do sal, muito menos a saída do arroz de dentro do saleiro.
Outro aspecto importante é a aparência. Uma vez que nós temos partículas com diferentes tamanhos, a aparência da formulação gerada, principalmente uma formulação sólida com cristais de diferentes tamanhos ou partículas de diferentes tamanhos, muitas vezes não é agradável ou não passa ao paciente a confiança desejada. Enquanto desvantagens, nós temos que a redução em demasia do tamanho de partícula pode alterar a molhabilidade desse pó, e isso pode impedir com que haja uma boa homogeneização do pó em meio aquoso. Outro sim, um importante aspecto é a estabilidade. Se nós desejamos ter partículas de tamanho específico e esse tamanho é reduzido além do desejado, podemos ter então uma superexposição de alguma molécula a um meio aquoso. Por exemplo, se temos uma suspensão de amoxicilina com um determinado tamanho de partícula e essas partículas são então reduzidas, a amoxicilina pode ser degradada em demasia por uma reação de hidrólise em água. E então teríamos a perda da atividade farmacológica. Conversando um pouco agora sobre tamização, nós temos a tamização normalmente acontecendo em equipamentos como o que aparece para vocês aí. São diferentes tamizes superpostos, onde nesse equipamento você tem uma vibração e as partículas que são adicionadas no compartimento superior vão caindo nos compartimentos inferiores, até que haja então o encontro da partícula do tamanho que não passe mais por aquele poro. Então, em geral, nós podemos classificar os tamizes com porosidade grande, média e pequena, né, como aqui apresentado para vocês, só que esses tamanhos também são padronizados por diferentes agências de normas técnicas. Aqui para vocês tem uma tabela das agências brasileira e americana. E a partir dessas padronizações, nós podemos então classificar, de acordo com a farmacopeia brasileira, os pós em pó grosso, pó moderadamente grosso, pó semifino, pó fino e pó finíssimo. Mas quando é que isso é importante de verdade? Bom, aqui para vocês nesse exemplo, nós temos uma tetraciclina microcristalina e uma tetraciclina granulada. Neste caso, a tetraciclina microcristalina possui tamanho de partícula menor do que a tetraciclina granulada. Então, vejam que elas podem ter diferentes usos. A tetraciclina microcristalina, que provavelmente, por ter sua maior exposição devido à maior área de superfície, possui curta vida de prateleira. No entanto, é um pó de mais fácil dispersão em cremes, pastas e pomadas do que uma tetraciclina granulada, que apresenta maior estabilidade, mas em compensação é de difícil homogeneização e provavelmente só será usado em formas farmacêuticas sólidas, como sachês ou mesmo comprimidos. No segundo exemplo, nós temos aqui então o paracetamol codeína e o paracetamol 90-500. O paracetamol codeína apresenta dissolução rápida e uma lenta sedimentação. Por outro lado, o paracetamol 90-500 apresenta boas propriedades de fluxo. Ou seja, provavelmente, o paracetamol codeína fará parte então de uma forma semissólida ou mesmo uma forma moldável, enquanto que o paracetamol 90-500 terá então de ser utilizado em formas farmacêuticas sólidas, como cápsulas, comprimidos ou mesmo granulados. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem cientes, essa é apenas uma introdução desse conteúdo. Existem mesmo cursos onde essa aula é uma disciplina semestral. Até a próxima!